É, eu vejo assim, o envolvimento das pessoas para o enfrentamento da Covid, ela foi tão grande que tenho uma colega aqui dizendo que, Ana Paula, que criou um grupo de WhatsApp para monitorar as gestantes. E aqui, ó. E na unidade de trabalho dela. E hoje esse grupo, ele estende aí, além do monitoramento, eu acho que isso é contribuição de todos, né? É um Sim. fazendo a máscara, é um fazendo a Uhum. massagem, porque se a gente deixar na mão do vírus, ele arrebenta a gente, né? Uhum. E você vê esse tipo de engajamento, esse engajamento, de empatia, se colocar no lugar do próximo, como faz a diferença. É, vamos falar um pouquinho da. Bom, você, além de infecto, médica do CIAT, puxar um pouco a sardinha para o lado da urgência e emergência, né? Hum. Diga. Como que você vê, né, os atendimentos, como essas equipes, SAMU principalmente, teve que se envolver e as unidades que nós temos uma básica de 24 horas e tem as duas UPAs de 24 horas. Como foi o entendimento? Porque lá tem profissional também que teve medo, né, atendeu o Covid, isso é fato, o medo estava em todos, né? Não, todo Como que, lugar. todo lugar, como você acha que o serviço se organizou para que a gente, olha, SAMU, você vem aqui, aqui você traz o paciente, aqui você leva tal coisa. Como você acha que a rede de urgência e emergência se organizou para o enfrentamento do Covid? Está organizada, né? Então, eu acho assim que foi uma coisa progressiva, né? E nós tivemos que fazer uma coisa que eu falo assim, nossa, como que, hoje, sabe aquelas coisas, eu falo assim, como que a gente conseguiu? Porque Sim, nós estávamos, é que assim, as pessoas não deram muito bola para dengue, porque estavam todos envolvidos com esse bafafá do Covid, que era uma, vamos dizer assim, uma novidade, né? E era o garoto novo na festa, sim, então chamou atenção. Mas as pessoas, a gente que é da saúde, né, e você que estava na coordenação das UPAs, a gente viveu, volto a dizer, a maior epidemia de dengue da nossa história, que atingiu 10% da população. Foram 20 mil pessoas infectadas por dengue, gente. Vocês têm ideia do que é? São 20 mil pessoas precisando de muita gente. atendimento? É muita gente. Então, assim, até a centralização dos respiratórios no municipal nesse momento e daí no telefone também ocorreu em função disso. Por quê? Porque as UPAs estavam destinadas prioritariamente a atender os casos de dengue, né? Que se a gente voltar Sim, nos telejornais de janeiro, fevereiro, era aquele pessoal de gente tomando soro e fazendo hemograma sentado no chão, porque não tinha mais cadeira. Maca já tinha sumido fazia tempo, né? E então, assim, as UPAs tiveram que dar conta dessa demanda brutal que foi da dengue e idem as UBS. E o hospital, então, ele se preparou para fazer frente e teve tempo, então, que foi o tempo que as UPAs nos deram para o hospital e para o serviço telefônico se organizar, de forma que, assim, quando foi amainando a coisa na UPA e foram aparecendo os respiratórios, então, como principal problema na cidade, a gente já tinha o serviço bem sólido e bem organizado no plantão telefônico, na telemedicina e no presencial dentro do hospital e nas internações. Tanto que, assim, a gente não precisou negar, que era uma coisa que eu tinha muito medo, muito bem. que era chegar uma hora de ter que negar um leito de UTI para um paciente por falta de vaga. E não só a gente não precisou fazer isso, como a gente ainda cedeu vaga, a pacientes de outras cidades. Então, assim, graças a Deus que a gente ainda pôde ajudar essas pessoas de outras cidades que não encontraram leito nos seus municípios. Né? Então, assim, isso assim, é uma coisa assim que eu fico muito feliz da gente não ter tido que passar, como profissional, e principalmente os meus alunos, eu falei assim, eu não quero vocês no quinto, sexto ano, vocês nem formados são, vocês passarem uma situação que é a situação mais ingrata para um médico, que é você não ter recurso para atender um paciente, né? E por sorte não, por planejamento mesmo, não passamos.
né? E assim, e o SAMU se organizou muito bem. Por quê? Porque a gente também tem aquela coisa, a gente tem uma relação antiga. Eu, o médico do CIAT, Moisés, que é o chefe lá do SAMU, Ana Rosa, que já trabalhei na UTI do Costa. Então, assim, a gente tem relações que são relações profissionais, tem relações de amizade, né? E a gente se conhece, se confia um no outro. Então, assim, muitas coisas a gente se resolveu na conversa do WhatsApp, no telefone, né? O pessoal, né? O Douglas também, o Saulo, a Carol, né? Então, assim, quando dava algum rolo de encaminhamento da UPA lá para a triagem ou da gente para eles, a gente já se comunicava e já se acertava. Então, isso foi... Porque assim, a prioridade, quando o serviço entende que a prioridade é o paciente, não é a gente, né, que a gente está ali o quê? Para fazer o melhor possível por aquele paciente. Quando entendeu isso, daí fica fácil, não dá bate-boca, não dá brigueiro, não dá nada, fica todo mundo bem. Você, o que é o melhor para o paciente? Ninguém precisa de um paciente para dizer que é dele, né? Porque o paciente é de todos. Não, e daí também assim, ó, desculpa, errei aqui, ó, você fez isso errado, né? Vamos corrigir, é que nem eu falo meus alunos, quando chegar para você e falar assim, ó, fez errado, não entra na reação, não fica batendo, assim, então tá, peraí, vamos ver, fiz. Então vamos corrigir, o que a gente vai fazer para corrigir, resolver o problema de agora e corrigir de forma tal que não aconteça outra vez ou que minimize as chances de acontecer. Então eu acho assim que se trabalhou nessa pandemia muito nessa lógica, né? O que a gente pode fazer para resolver o problema do paciente? Né? Se não acertei agora, vou acertar depois. Um dos maiores orgulhos que fica para a gente é o quanto as nossas equipes se enganjaram e quanto elas se responsabilizaram para isso. Né? Você vê assim, olha, o médico que corre o risco de ficar no enfrentamento da assistência direta vai para a telemedicina e colabora lá. O enfermeiro, o pessoal da psicologia, os nossos técnicos, assim, vamos fazer um treinamento de Covid agora. Por exemplo, a gente criou lá um leito de barreira, uma barreira física em cada emergência para atender um paciente grave respiratório, porque a gente não sabe o que vem, e todo mundo entendeu, olha, seria dentro da arquitetura hospitalar a melhor estrutura, mas eficiente, que funciona. Todo mundo entendeu que aquilo era para aquilo. E os pacientes ficaram preocupados e não tinha esse bate-boca. O paciente vai para lá, vem para cá, vai daqui, vai, enfim, funcionou muito bem. Temos uma pergunta, vamos colocar aqui. Eu acho que essa pergunta é muito importante, assim, o pessoal que está nos assistindo... os exames, esse é um clássico. É um clássico. Clássico da confusão. O teste rápido, a sorologia, tratamento de jeito, o RT-PCR. Agora tem o antígeno. Tem o antígeno também, então, isso. Vamos lá responder a pergunta da Kelly. Tá, muito bem. Então, assim, eu sempre digo assim, exame é para quem tem sintoma, tá? Depois eu falo dos exames para quem não tem sintoma, para que serve. Tá, então assim, sintoma de COVID, comumente, são sintomas respiratórios, porque ele fica predominantemente lá no fundo do nosso nariz, lá na nasofaringe. Então, o que os pacientes sentem? Dor de garganta, nariz escorrendo, tosse seca, podendo ter febre ou não. Isso é o sintoma inicial clássico da COVID. Tem pacientes que a gente vê que junto com esses sintomas, ou às vezes sem esse sintoma respiratório, apresenta também quadro de diarreia, tá? Então a gente vê também, mas prioritariamente são esses sintomas respiratórios com ou sem febre. Tem esse sintoma, qual que é o caminho? Telefone. Plantão telefônico, ou liga no 0800, ou digita lá no 3521-800, que é o número do WhatsApp, que eu particularmente gosto muito de WhatsApp, porque vem as mensagens logo, resolve a fatura, do que ficar esperando na linha, mas cada um tem seu gosto. E daí,
uma das coisas, então você ligou, seu atendente você vai falar, estou com sintoma e tal, tá leve, quer passar na telemedicina? Não, estou bem, não sei o quê, quero marcar o exame. Vai fazer tua ficha de notificação, que daí é uma ficha enorme, que vão perguntar toda a tua vida, e você vai marcar o quê? O RT-PCR. RT-PCR é o exame de biologia molecular, que ele é feito para o caso do Covid, coloca um swab, que é um cotonetão enorme, lá atrás do seu nariz, nas duas narinas, e manda para o laboratório, manda no meio, lá para o laboratório de biologia molecular, onde vai ser procurado o quê? O material genético deste vírus, tá? Que vai dizer tem ou não tem. Esse é o exame hoje padrão ouro para a gente fazer diagnóstico de Covid. É o melhor que existe. E ainda assim, tem falhas, que nem os pacientes às vezes, ai, Flávio, eu moro com paciente Covid, estou fungando, estou não sei o que, fiz o exame e veio negativo. A gente tem sim falsos negativos, tá? Ele não é o exame 100%. Ele é o melhor, mas ele não é 100%. Tem vários gargalos ali que podem dar um falso negativo. Tanto que, às vezes, assim, quando a gente tem dúvida, a gente pega e acompanha esse paciente, mesmo ele sendo negativo, se ele tem muita cara de Covid, mora com paciente Covid, tem sintoma respiratório, a gente acompanha igual, né? Uhum. Então, assim, mas esse é o RT-PCR, tá? O melhor momento de colher, entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas. Terceiro e sétimo é o melhor momento para você ter esse exame positivo, que é onde está cheio de vírus na nasofaringe. Você vai ver o pessoal colhendo entre primeiro e sétimo, primeiro e 12º dia. Pode. A gente aqui fez entre terceiro e sétimo, que é o momento de mais chance de acertar e fazer o diagnóstico, tá? Muito bem. Exames de anticorpos. Teste rápido. Daí você tem IgM, IgG. IgM, ela vai se formar, gente, no mínimo com 7 dias, tá? A IgG, de 7 a 14 dias, mas ele é um teste de anticorpo. O anticorpo é teu organismo que produz. Ele não produz isso rapidamente. Então, assim, o mínimo para você fazer é 7 dias. Então, assim, ele é um exame de diagnóstico meia bomba, porque nisso você já está lá na metade da doença, né? Tá? E outra, ele é um exame que tem uma chance de um falso negativo muito grande, de 40%. Isso é um exame bom, tá? Se o exame for ruim, piora. Então, assim, ele não é o exame ideal para a gente fazer diagnóstico. Primeiro, porque você tem que esperar 7 dias. Segundo, porque ele tem esse tanto de falso negativo. Qual seria a vantagem dele? Por que as prefeituras em outros lugares investiram tanto? Porque ele é um exame, gente, que qualquer um treinado pode fazer. E você faz uma leitura na hora. Não é todo município que tem essa benesse que a gente tem de ter 2 laboratórios de biologia molecular fazendo para mais de 400 exames dia, tá? Isso não é a realidade do nosso país, não é realidade nem país de primeiro mundo, muitas vezes. Então, o teste rápido, ele é um paliativo. Qual que é aquele exame que é relativamente barato e que eu posso treinar? Pode treinar o auxiliar de enfermagem, pode treinar o técnico, pode treinar até a moça da recepção, o laboratório, fazer. Não precisa, o biologia molecular, você tem que ter o farmacêutico, bioquímico especializado em biologia molecular. Não é qualquer um que vai fazer, treinado, certificado. Né? Então, é um profissional difícil com um laboratório caro. Né? Teste rápido, pega lá a paleta, fura o dedo e vira que segue. Tá? E tem os exames sorológicos, que também medem anticorpos, e que a gente tem um excelente aqui, desenvolvido pelo professor Kelvison Viana, da Biotecnologia da Unila, e que ele tem dado excelente resposta, mas ele também é um exame de anticorpo, que a gente tem usado para quê? Para enquete sorológico, qual que é o objetivo disso? Ver a distribuição de anticorpos na população, que dá uma ideia de como a epidemia está caminhando na cidade.
né? Não tem interesse, muitas vezes, para o indivíduo aquele exame. Sim. Aquele exame é um exame de anticorpo, a doença já passou, já está lá para trás, já foi, né? Não interessa para aquele indivíduo, interessa para a gente, como cidade, ver o tanto que essas pessoas testadas aleatoriamente, por meio de sorteio, estão se expondo, porque elas mostram para a gente como que está acontecendo a epidemia na nossa população, né? Então, assim, os exames, eles não são ideais, mesmo o ideal maravilhoso, lindo, fantástico, ele tem ressalvas, e foi uma das bobagens. Se eu ganhasse R$ 1 para cada exame pedido errado nessa cidade, eu não trabalhava nem assim as 5 gerações futuras da minha família, porque eu Mas nunca acho que vi é normal isso. tanta bobagem, tanto exame mal pedido. Gente fez 1, 2, 3, não era para ter feito nem o primeiro, porque daí eu vou explicar. Exame em pacientes sem sintoma só tem 2 finalidades. Finalidades de vigilância epidemiológica, busca ativa inclusive, e enlouquecer o infectologista. São as 2 finalidades que tem. Porque quando você pede esses exames de pacientes sem sintoma, você não tem um parâmetro básico para avaliar. E esses exames têm falsos negativos e falsos positivos. Você fica assim, com aquele mico na mão, e daí você tem que explicar para o paciente, falar assim, o que quer dizer exame? Pode ser que você teve, que você não teve, que sabe lá Deus o quê. Não tem como explicar, porque eu não tenho um sintoma balizador para eu te dizer o que isso significa, né? Então, assim, teve muita gente que gastou zilhões de exame, eu fico imaginando tudo de cerveja que podia ser comprado com esse exame de exame mal feito, mal indicado, mal pago, tudo errado. Certo. Acho que é exatamente isso. Assim, Caso de reinfecção, essa pergunta da Caia é legal. Podemos responder, pode responder. Então, assim, cara, reinfecção, a gente tem, o que seria reinfecção, né? Pessoas que já tiveram Covid e que estariam novamente, teriam se infectado novamente. Então, nós temos aí uns 4 casos que a gente está acompanhando, estudando, analisando, de pacientes o quê? O paciente teve um sintoma respiratório, tarará, lá atrás, fez Covid, veio positivo, RT-PCR, ficou isolado, saiu do isolamento, foi tudo bem, ótimo, maravilhoso, viveu a vida. Passou... Daí a gente tem pacientes com tempos variáveis. Passou 1 mês, passou 2, passou 3, voltou a ter um sintoma respiratório. Ligou lá no plantão, perguntaram para mim, colhe de novo? Eu falei, colhe de novo. E o que mas eu estou falando, esses pacientes que tiveram o espaço tiveram a doença, tiveram espaço sem sintoma, um espaço longo, voltam a ter sintoma, fazem o exame de novo e vem positivo, tá? Então, esses pacientes, a gente tem 4 até agora, né? Quais são as nossas hipóteses? Que eles possam realmente ter se reinfectado, que eles possam ter reativado e que eles possam, na verdade, ter tido a Covid lá atrás e ter só um resto de RNA viral na nasofaringe agora e que estão com outra infecção respiratória e que esse exame está sendo um fator confundidor. Essas são as nossas hipóteses, né? Nós estamos fazendo... Né, não reinfecções, quando a gente fala com os colegas do Paraná, que eu tenho contato com todos os infectos do Paraná, todos estão mais ou menos nesse mesmo pé que a gente. Tem 2, 3 casos aqui, 2, 3 casos acolá. Notadamente, a maioria desses casos são em profissionais de saúde, né? Daí a gente não sabe, será que os caras estão se expondo mais e estão se reinfectando? Ou será que é resto viral daquela vez, eles estão com outra virose agora, mas como eles têm um acesso mais fácil ao exame e também uma preocupação maior por ser profissional de saúde, por isso que a gente fica fazendo esses diagnósticos que seriam pseudo-diagnósticos. Então, assim, essa é uma pergunta sem resposta. A outra pergunta sem resposta é, essa doença dá imunidade? Sim ou não? Parece que sim.
né? Parece que sim, porque a sim. gente não vê tantas reinfecções, pelo menos precoces, mas a gente não sabe quanto que dura. Então, por isso que eu falo, não dá para ter tido a doença e sair achando que está protegido de tudo e que nunca mais vai ter nada. A gente não sabe ainda se não pode ter reinfecções futuras e se não pode as reinfecções serem mais graves que a doença primária. Então, vamos devagar, que eu aprendi a respeitar. Eu achava que ele era um vírus bobinho, quebrei a cara. Que nem ia Ah, chegar aqui, quebrei a é. cara. Né? Então, eu não me arrisco mais com o Covid, não, com o SARS-CoV-2. Bom, temos alguma pergunta? Acho que não. Eu gostaria também de dizer assim, ó, no que a esfera, né, da questão dos exames, gostaria de colaborar um pouco, porque eu sou farmacêutico e estive aí ajudando a colaborar aí. A gente tem mais um teste, né, que o laboratório do hospital, ele tem uma capacidade muito grande, profissionais lá fantásticos, e que eu, no mínimo, conheço há uma década e meia, né, meus colegas aí, que realmente tenho muito orgulho disso, muito orgulho deles, muito orgulho da dificuldade que eles passaram, a gente passou junto com outras gestões, mas que agora o laboratório é super valorizado e assim, cada classe deu a sua real importância para que ela serve para a rede de saúde. E acho que o laboratório vive um momento ímpar, agora com esse apoio MILA, biologia molecular lá dentro, a gente é tão seguro do que a gente tem de potência de diagnóstico, porque se a gente, ontem mesmo, a gente estava tirando algumas dúvidas aí, a doutora Eneida, que é uma profissional invejável, que a gente conhece há tanto tempo na cidade, e que a possibilidade de você estar com um paciente internado que suspeitou, no começo não era suspeito de Covid, mas adentrou o serviço, e às vezes não está no local que era para estar, porque a queixa inicial, o cara pode entrar no trauma lá e depois, pô, então um quadro respiratório aqui. Já tivemos Já experiências. tivemos, inclusive pode passar pelo centro cirúrgico e tudo mais. Uhum. O que acontece? A gente tem uma capacidade de fazer testagem por uma tecnologia importantíssima, reconhecida no mundo inteiro, né? Que é pela CDC, pelo FDA dos Estados Unidos, exame importado, que é pela tecnologia da Ortho Clinical, pelo imunissaio de imunoquinescência, e que nos dá uma capacidade de sensibilidade de produção de anticorpo para esse paciente de 100% de sensibilidade, algo assim que nós temos aqui no nosso município, na nossa cidade, ajudando vocês médicos a fazer fechamento de caso, fechamento de diagnóstico, faz a RT-PCR, se for preciso, faz o ELISA, faz e chega num valor, né? Ele dosa IgG, ele dosa imunoglobulina total, depois ele diferencia por IgG, ou seja, nós estamos muito bem servidos. Eu digo, e tenho a ousadia de dizer, doutora, que Foz do Iguaçu vai ser referência de como combater a pandemia, não é para o Paraná, é para o Brasil, se não diga para o A mundo. gente vai se a gente publicar. Ah, claro, Que claro, a gente tem que precisamos começar dessa a parte, publicar. verdade. A gente precisa começar a publicar isso academicamente agora. Acho que o momento vai tendenciar para isso. Vamos pensar aí na avaliação da cidade, né, o cenário atual. A gente vem acompanhando os boletins, eles vêm numa tendência aí de manter, não de queda, acho que é importante. Tem alguma pergunta aí, a Ellen diz, né? Cuidados com a redução dos casos. É o momento de flexibilizar, retornar às aulas, acho que tem algo a mais ainda. Eu acho que essa é a grande pergunta tem duas perguntas grandes do momento. Né? Que eu sempre disse assim, que o equilíbrio entre pandemia de uma doença dessa, né? Ou seja, o nome já diz, só é pandemia porque ela tem essa capacidade enorme de fazer esse desastre no mundo, com questões econômicas, nunca vai ter equilíbrio. É muito difícil, né? O gestor que consegue ouvir os técnicos, e aí aqui em Foz nós, os gestores nos ouvimos, consegue entender por onde é possível ir. Pelo menos eu vejo essa pergunta da Ellen como tem que ver os números como é que estão, tem que analisar mapa de calor,
tem que analisar, agradecer lá a nossa universidade que consegue fazer o inquérito sorológico para saber por onde o vírus, como que o vírus se comportou, e eu acho que é isso aí. E você, Flávio, o que você... Eu acho assim que temos várias coisas aí. Estamos cansados, todos, Fato. né? Não só nós da saúde, mas, né, a população inteira está cansada, porque assim, embora a gente tenha pontualmente as festas clandestinas e tal, a gente sabe assim, que a maioria da população restringiu muitíssimo os seus contatos, né? As pessoas têm realmente obedecido, né, as regras de distanciamento social. E está todo mundo muito cansado. E a gente vê, né, a curva, quando você vai olhar o nosso gráfico da média móvel, que é o gráfico que eu acho mais expressivo, nós tivemos um descenso, né, de fato da pandemia, e nessa última semana a gente estava vindo um descenso, né, contínuo e tal, e nós tivemos uma estabilização num platô alto ainda. Então, assim, nós temos bastante casos ainda, nós temos bastante ocupação de UTI ainda, e nós temos que pensar o quê? Que entre população de universitários e de alunos do ensino infantil, fundamental e ensino médio, são 86 mil pessoas. Esse é um dado que a professora Elaine, da Biologia, levantou, justamente para avaliar nessa questão do retorno às aulas. Então, o que a gente diz? 1/3 da população de Foz do Iguaçu, que seria a população dos alunos, dos estudantes, sem contar, não vou nem contar professor e funcionário, mas vamos botar 1/3 não se expôs ao vírus ainda, não está circulando. Porque, não, mas vai no parquinho do condomínio, vai com os amiguinhos na rua, mas não é a quantidade de pessoas que vai conviver se for voltar para a escola, né? Então, a gente sabe que 1/3 da população, embora não seja população vulnerável, está protegida e está em casa. O que é que acontece quando você voltar essas crianças para a aula, esses adolescentes e tal? A tendência é que o vírus os atinja, embora eles não sejam uma população para ter casos muito sintomáticos nem graves. Mas numa população de 86 mil pessoas, sempre tem aquele que pode eventualmente agravar. E que a gente não tem, muitas vezes, de dizer como é, né? Então, assim, eu acho que as escolas, as universidades, não acho que seja a hora agora, mas eu acho que é hora, sim, de começar a estabelecer um diálogo dentro da comunidade da escola, professor, alunos, responsáveis e funcionários. Primeiro, para conter a angústia de todo mundo, porque está todo mundo trancado em casa pelas tampas, né? Verdade. E querem voltar, não querem voltar. E outra, qual escola que tem condição de voltar no momento de voltar? Tem ventilação? Como que vão ser divididos os turnos de horário? Tem muito professor de grupo de risco, tem muito funcionário de grupo de risco. Essa escola é viável, essa escola não é viável, né? A população, não, essa é uma população muito carente, a gente vai precisar ter máscara para fornecer máscara para o aluno, ainda para o pai do aluno, para o vô do aluno, né? Não, vamos ter alunos nossos que vão ter que continuar em casa porque moram com alguém de muito risco e que não podem levar doença para casa. Então, assim, vai ter dispenser de álcool para todo mundo, vai ter termômetro na porta de escola para ter uma barreira sanitária em cada escola, né? Como que vão acontecer as coisas? Para as escolas voltarem, a gente precisa de um monte de pequenas adequações e grandes adequações, às vezes, que as escolas precisam começar a pensar, isso sim, pensar, dialogar, planejar, ver de onde vai vir esse dinheiro, de onde vai vir esse recurso, como que vai ser distribuído, né? A gente da saúde tem que trabalhar junto com o pessoal da educação para dar esse tipo de orientação para eles, né? Fazer um desenho macro para que cada escola dentro daquilo consiga se programar.
né? E a outra questão que é a abertura das pontes, principalmente a ponte do Paraguai, porque se nós aparentemente, né, tivemos já o nosso pico, o Paraguai começa agora, né, a aumentar o seu número de casos. Então, assim, como estão de fato as coisas do lado de lá, né? O que eles já instalaram, o que eles já aportaram, o que eles vão precisar da gente, o que a gente pode ajudar, né? O pessoal do Paraguai, o pessoal de Porto Iguaçu também. Eu acho assim que é uma hora. A gente, como fronteira, a gente é muito mais próximo do que, por exemplo, aqui a gente de Curitiba, né? Sim, Então, as nossas sim. referências são Porto Iguaçu e são Cidade Leste. Então, é uma hora que a gente tem que sentar e falar: ó, a coisa está aqui assim, aqui está lá, o que eu posso ajudar vocês? Né, para que quando acontecer a reabertura das pontes, que isso aconteça da forma mais segura para todas as populações, né? Até porque o interesse das duas cidades é mútuo, né? Tem gente que está do lado de lá que precisa vir para fora, tem gente daqui para lá, Não, então é assim, tem que é ser um organizado. contínuo, né? É um É. contínuo. Eu vi um comentário aí do professor Filemon, eu digo o professor Filemon porque eu tive o prazer de conhecer ele na Uniamérica, no curso de biomedicina. Se não me engano, o professor Filemon é gestor público lá em São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, se não me engano. Isso aí é muito importante para a gente estar aqui, que faz a gente ver comentários de pessoas que estão vendo, que acompanham a nossa cidade, por mais não estar aqui, mas acompanha, e ver que nós estamos num caminho bom, né, num bom caminho aí no controle da doença. Eu acho que isso é muito importante. Bom, Não Flávio, podemos amolecer agora. jamais, jamais. Eu acho Não que não podemos amolecer é agora, pelo amor de Deus. Que o sim, povo sim. se empolga e já sai fazendo festa. Gente, eu acho que nós teríamos minimamente aqui umas 2 a 3 horas de live se fosse falar tudo que precisaríamos falar. Eu A gente quase não vai, gosto de falar, né? a gente vai se encaminhando aí para o final da nossa live, doutora Flávia. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Olha quem está aqui, olha nos comentários, Lorena Elbander, Ah, meu Deus, que lindo! Nossa, tem uma audiência eu dos tenho Estados Unidos. nos Estados Que Unidos presente chique! na nossa live aqui, e isso me enche de. Eu fico muito feliz porque foi a minha primeira farmacêutica, ela que me fez me levar aí a se formar e ser farmacêutico, me ensinou muita coisa que eu levo até Excelente hoje. referência, minha amiga Uma Lorena. referência importantíssima. E tem muita referência aqui, eu vi a Elisete, que quando eu entrei no serviço de saúde, ela era a nossa secretária de saúde. Então, tem muita gente que não, se eu falar, eu posso cometer um problema de esquecer alguém, mas não vou esquecer. Todo mundo A sempre está Lisete, na eu minha. brinco com ela que a primeira oportunidade de emprego dela, eu que dei. Eu tiro o Ah, sarro, porque é? ela foi trabalhar comigo na CC, quando ela veio de Cascavel, foi trabalhar na CCIH da Santa Casa. Santa Foi Casa, ser minha Santa enfermeira Casa. da Santa Casa. E eu falo assim: você, tudo que você conseguiu aqui em Foz, eu que te dei a oportunidade. Mas é uma referência, tive o prazer de, nessa Sensacional gestão, ela. trabalhar junto com ela, ocupando uma diretoria, ela outra, atenção básica na diretoria de urgência. Então foi um prazeroso demais, né? Os ciclos vão acontecendo, né? Sim, E a gente sim. vem participando. Eu quero agradecer a todo mundo a todos que se envolveram na live, a todos que vão aí, Filemão, que vão assistir essa live depois. Meus agradecimentos vão, doutora, para aí, depois você segue com os seus aí, vão para a Fundação Municipal de Saúde, que fez isso, de fato, se concretizar com harmonia aí com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Prefeitura de Foz, com os nossos serviços, CIAT, SAMU, UPAs, eu digo que eu saí da UPA, mas a UPA não sai de mim, eu tenho um amor por aquele serviço, enquanto muitos Quem é gosta de só urgência, tá na veia, né? Eu me descobri nisso. O pessoal do ProHeróis, ao laboratório do hospital, ao laboratório municipal, a todos os meus colegas que me viram chegar ali desde o primeiro dia de trabalho e está ali até hoje, passando pelas barreiras de tudo. A equipe que ficou lá na UPA trabalhando, os coordenadores, os gerentes, os médicos
coordenadores, a direção técnica do Hospital Municipal, que nos deu uma possibilidade muito grande, a Unila, a Unioeste, a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a todos os auxiliares técnicos, o pessoal da limpeza, as copeiras, porque precisam ir lá servir a comida de todo mundo. Então, assim, se não fossem todos vocês, a gente não estaria aqui para contar esse breve relato do enfrentamento da pandemia na nossa cidade, que a gente não sabe dizer se já passou não, mas aonde estamos, mas que já temos resultados positivos e grandiosos, não tenho dúvida nenhuma. Bom, eu quero, claro, né, que eu vou agradecer os meus alunos, né, da medicina, os meus alunos adotados da enfermagem da Unioeste, do professor Marcos, os meus médicos da telemedicina, né? Doutor Jonathan, tá por aí. O Jonathan, certeza que está aí, tá né? aí. Com certeza, Secretaria Municipal de Saúde, o Evandro, parceiríssimo da Secretaria de TI, o pessoal da Fundação, que sem eles nada aconteceria, né, no telefone, nem no hospital, né? E, assim, meus companheiros da Unila, professores também, que estão todos envolvidos de uma forma ou de outra na pandemia, e acho, assim, a população de Foz do Iguaçu, que no começo da pandemia, eu dei uma entrevista na Clube FM, e eu falei, assim, que eu tinha expectativas muito boas do enfrentamento da pandemia aqui, pelo que eu conhecia do que era o iguaçuense quando ele é levado, né, a uma situação, a ter que tomar uma atitude numa situação de tamanho impacto, né, que foi na época da gripe, do H1N1, e agora, e assim, eu sabia que a gente ia ter sucesso, porque a nossa população, ela se envolve realmente, né, a população, ela respeita, ela escuta, ela põe em prática, né? E os profissionais também, né? Assim, aquelas diferenças, rivalidades de serviço, bobeiragem, às vezes isso esquece, isso apaga, né? Então todo mundo fica em buira assim, vamos trabalhar, né? E vamos fazer o melhor, cada um fazendo a sua parte. E assim, o resultado que a gente tem um resultado numa cidade tão complexa quanto a nossa, né, e difícil, né, não é uma cidade fácil de você, tem muitas coisas, né, que complicam o desenrolar das coisas aqui, e a gente tem um resultado de cidade e de país de primeiro mundo, né, a gente, de cada 100 pessoas, a gente está salvando 99 dos infectados de Covid. Então, assim, é um resultado extremamente exitoso, é um resultado melhor do que a média do Estado, melhor do que a média do país, melhor do que a média do mundo. Né? A gente tem resultados comparados a cidades, né, e países, né, que têm muito mais recurso, muito mais organização, né, e muito menos latinidade, que a gente tem que lidar com essa latinidade nossa de abraça, beija e, né, e tem que ficar junto, né? Exatamente. Então, assim, agradeço o conte, foi muito eu bom. Agradeço a sua participação. E a Lisete falando, que lindo. Eu agradeço a sua participação, porque a experiência e o teu conhecimento só resultaria, né, nesse conteúdo aqui, que eu sei que esclareceu muita gente, ainda vai esclarecer, porque depois a gente vai divulgar essa live, para quem não pôde assistir, né? Manda o link para todos aí, manda para os alunos, manda para os amigos, manda para os parentes. Minha mãe. Né? Manda para todo mundo, né? Manda para a mãe, para os amigos. Isso aí. Porque é sempre bom estar podendo tirar a dúvida das pessoas e com um grau de conhecimento como o seu, doutor. Então, eu que agradeço muito o convite que eu te fiz, né? Saiu do plantão, na loucura, veio para lá. E tá aí. Então, acho que o coração de quem gosta de ensinar, ele vem mais alto nesse momento. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tchau, gente. Eu agradeço a todos, gente. Tchau, tchau.